Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em Tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos pela salvação, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda a Tua igreja, guarda os nossos irmãos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós estamos no ar há 31 anos, esperando na misericórdia do Senhor, fazendo o trabalho com o desejo de comunicar a palavra do Senhor como uma forma de ajuda, principalmente a quem está começando. Este é o programa 1107 e o nosso tema hoje, em Cristo há nova vida. Se estamos em Cristo, há sim uma nova vida, uma vida com dinâmica, com esperança, com prazer, com louvor. É algo maravilhoso. O nosso texto, 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11 e aprender juntos. É um privilégio maravilhoso aprender a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus. Então vamos nós à leitura. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes algum negócio em juízo pertencentes a esta vida, tendes para julgá-los os que são de menos importância na igreja? Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Há uma mudança tão grande na vida de quem conhece o Senhor, que mesmo havendo sido outrora tudo o que foi mencionado neste texto, que hoje, na maioria dos casos, ninguém lê, por medo, está faltando com respeito aos que são devassos, está faltando com respeito aos idólatras, está faltando com respeito aos que têm 2, 3, 4 mulheres, os adúlteros, está faltando com respeito aos que nasceram homem e querem ser mulher. Não temos isto na nossa
visão nas Escrituras. A Bíblia Sagrada foi feita para instruir a igreja do Senhor Jesus. Isto aqui foi uma carta a uma igreja em Corinto, e não uma carta a associações mundanas que comportam todo tipo de perversidade com naturalidade e normalidade. Então, continuo lendo a palavra de Deus, continuarei lendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus sem dizer nada contra quem macula a palavra de Deus e o que mais possa querer macular. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, pedimos, Pai, a Tua proteção. Abençoa os nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos. Abençoa o Teu povo em toda a terra. Guarda os Teus servos, Pai, os que estão conosco, nossos seguidores, nossos ouvintes através do rádio, nossos ajudadores e intercessores. Toma em Tuas santas mãos, Senhor, usando de misericórdia com cada um, pois Tu és maravilhoso, bondoso e está sempre com o Teu povo, Pai. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, a leitura na palavra de Deus é uma leitura maravilhosa. Não tem nada aqui a ser rejeitado, não existe. O mundo, desde o princípio, tem todo tipo de homens, todo tipo de comportamento. A primeira família da terra. Nosso Deus criou o homem, criou a mulher e eles geraram filhos. Na primeira família da terra aconteceu o primeiro assassinato da história. E nunca mais parou, nunca mais deixou de haver problemas familiares. O problema faz parte da existência do ser humano. O homem vive uma vida que, de alguma natureza, é marcada por incidentes, acidentes, indiferenças, inimizades. Isto não faz com que o homem seja pior do que o que era no passado, e nem tampouco o homem pode ser reputado como tão bom que não precise de perdão. O homem precisa de reconciliação com Deus. Nós lemos aqui na palavra do Senhor, 1 Coríntios 6, de 1 a 11, e ele diz: alguém tem problema com outro? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não existia no passado e não existe no presente nenhum tribunal que seja só de justos. Todo tribunal é composto por elementos da sociedade nesta pluralidade conhecida. E estes elementos, eles são juízes, promotores, advogados, eles fazem parte daquilo ali, um número de funcionários, uma leva de pessoas fazendo trabalhos jurídicos, trabalhos no passado, os copistas, os escritores, pessoas que faziam a letra tipo arte. E no passado era conhecido como grande valor. Os escritores, os escribas, as pessoas que faziam isto, os escriturários. Eu não sou tão do passado e fui escriturário. Resultado, nós temos dificuldade, sim, em compreender determinado texto da Bíblia. Um destes é muito claro. Ousa alguém levar um irmão para o tribunal. O versículo 2, ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? O Senhor Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que conquistou o coração humano, e o Senhor Jesus ensinou, disse que, respondendo uma pergunta: Senhor, nós deixamos tudo e o que nós vamos ganhar com isto? E Jesus disse: não tem ninguém que tenha deixado tudo nesta vida e não receba 100 vezes mais.
Então, aqueles que haviam deixado o mundo por amor do Senhor, por causa da palavra, aqueles que deixaram as atividades, muitos deixaram atividades que não eram elogiosas, e deixaram tudo para seguir o Senhor Jesus. E Jesus diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se o mundo há de ser julgado por vós, pelos santos, pelos servos de Deus, porventura sois indignos de julgar coisas pequenas, as coisas mínimas, uma diferença entre pessoas, uma dificuldade entre produtores, entre proprietários, uma demanda entre pessoas da mesma família. Não tem isto. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isto aqui é uma grandeza, porque na consumação, o nosso Deus, sim, na sua grandeza, no seu poder, ele terá os salvos, homens do mundo, homens que foram resgatados no mundo, como ministros na sua orientação. E aqui o apóstolo pergunta: não sabeis vós que havemos de julgar o mundo? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, quanto mais as coisas pequenas. Então, se tiver negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos importância, de menos estima na igreja. Como é que coloca no tribunal, no banco do réu, aquele que não, muitas vezes não pode nem pagar as custas para se defender? Para vos envergonhar, digo, é o apóstolo Paulo falando a uma igreja que ele iniciou. Para vos envergonhar, digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos. Sempre, 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 sempre houve os orientadores, conselheiros, pessoas que podiam ser consultadas para dirimir dúvidas, para tirar problemas, para fazer com que determinada situação fosse esclarecida, administrada de uma forma que levasse a pessoa a um nível de compreensão da bondade de Deus sem ofender o outro. Então Paulo diz: para vos envergonhar eu digo isto, não, você não tem ninguém aí que preste, não tem ninguém aí que sirva para resolver um problema desse, para dirimir essas dúvidas. E é por isto que um irmão vai a juízo contra o outro. Isto perante infiéis. O versículo 6, ele diz: e é perante os infiéis. Se levar uma pessoa que é da igreja do Senhor Jesus, que vai julgar o mundo pelo que o Senhor Jesus ensina, para ser julgado por uma pessoa comum, uma pessoa que tem os seus problemas. Vamos citar um problema direto. Se fosse lá na Palestina mesmo, levar um homem desse para ser julgado por o Herodes, que era amaziado com a irmã, com uma cunhada, melhor dizendo, a mulher do irmão. Então, os fiéis, podendo ter o discernimento, podendo ter a condição de solucionar os seus problemas e resolver entre si, levar um problema de irmão para um tribunal de um adúltero, de um perverso. É isto que Paulo fala. No versículo 7 ele diz: na verdade já é realmente um problema, já é uma grave falha, uma falta, ter demandas uns contra os outros, quanto mais levar para um tribunal vil. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofrer a injustiça? Porque não sofreu dano? Ele tem a resposta. Vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. Vocês fazem isso porque querem, vocês fazem isso porque não tem temor. Vocês fazem isto porque não se dedica à graça, não busca a graça, não se aprofunda no amor e no conhecimento do Senhor. Do contrário, não fariam. Aí ele parte para uma outra avaliação, e esta muito mais profunda. No versículo 9.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É injustiça levar uma pessoa da sua casa, da sua igreja, da sua família, para ser julgado por um juiz corrupto, desonesto, perverso, que muitas vezes vai simplesmente chutar o balde. É injusto, é perversidade. Aí Paulo menciona os viciados do mundo, os perversos do mundo. Não errem, não erreis, não vos enganeis. Os devassos não herdarão o reino de Deus, nem os idólatras. Aí temos nossos amigos que são perversos, corruptos moralmente, temos nossos amigos que são perversos, são religiosos, que desprezam Jesus Cristo por um ídolo criado por eles mesmos. Então, por causa disto, eu deixo de ler a palavra de Deus em respeito ao perverso. Eu estou sendo também perverso. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Já vão 4 tipos de pessoas que Paulo menciona como excluídas do reino de Deus, a continuar na prática dessas mazelas. Aí, o quinto mencionado aqui, sodomita. Homens que não têm desejo por mulher, só por homens, e usam a sexualidade, são realmente sodomita, homossexuais ativos. É a quinta categoria. Sexto, os ladrões. Envolve aqui todo tipo, pequenos ladrões, o descuidista, sei lá, tudo da lei brasileira. E o sétimo, vem os avarentos. Aqui entra doutor, médico, pastor, padre e por aí. Depois os bêbados. Os bêbados aqui são o 8º grupo mencionado, os bêbados. Os ébrios, aqueles que se levantam para beber e bebe até cair. O 9º grupo são os maldizentes. Aqui envolve uma parcela numerosa dos que se dizem discípulos de Jesus. Homens e mulheres maldizentes, maldiz porque ganha pouco, maldiz porque gasta muito, maldiz porque é doente, maldiz porque não é visto, não é honrado. É uma tragédia. O 10º grupo, roubadores. Roubadores aqui envolve inclusive os sequestradores, que são roubadores de homem, assaltantes, perversos. Então, menciona-se nesse texto 9 categorias de perversos que não herdarão o reino de Deus. A continuar na prática da perversidade, não herdarão, não entrarão no reino de Deus. E Paulo continua aqui no versículo 11, ele diz: e foi isto que aconteceu com muitos. Muitos que estão aí, que hoje levam seus irmãos aos tribunais, praticaram tudo isto, ou praticaram coisas daqui. Alguns aí foram devassos, terrivelmente perversos. Alguns aí foram idólatras, que ainda não perdeu totalmente o hábito, porque estão idolatrando o dinheiro, não quer sofrer o dano, não sofre prejuízo. Dá prejuízo à igreja, prejuízo moral e de imagem. Muitos aí foram adúlteros, ele diz, e é isto que muitos foram, é isto que alguns têm sido. Mas houve recurso, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito do nosso Deus. Meus amados irmãos, é algo maravilhoso. E nós temos este benefício, este privilégio, viver esta realidade cada dia. Que Deus abençoe os meus irmãos, enchendo de graça, dando vitória, dando também discernimento para saber
evitar a injustiça e a perversidade. Vamos fazer a intercessão. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, a tua grandeza, Senhor. Continua, meu Senhor, dando graça, falando, fazendo, Senhor, a tua parte, fazendo, Senhor, a tua parte gloriosa, comunicando vida, perdão, graça, reconciliação, chamando, meu Senhor, o homem ao pé do altar, ao pé da cruz, para receber a graça, Senhor. Amado Pai, opera poderosamente na vida da igreja. Este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, guarda os meus irmãos, sustenta cada vida, Pai, com a tua mão forte e poderosa. Deus fiel, Deus bendito, Senhor do céu e da terra, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.